Amém, então? Ok, amados. Nós queremos meditar na palavra do Senhor. Abra lá a sua Bíblia, Tiago, capítulo 1. Domingo passado nós falamos a segunda parte desse tema, fé provada. E nós falamos, então, sobre a fé vacilante. Fé vacilante. E hoje a gente quer pensar um pouquinho mais sobre esse tema. Porque para chegar no nível de fé que nós temos hoje, muitas coisas tiveram que acontecer. Não para o bem da nossa fé, mas para o prejuízo da nossa fé. Porque nós mencionamos aqui que o inimigo das nossas almas, ele não quer roubar a nossa família, ele não quer roubar os nossos bens, ele não quer roubar a nossa saúde. O que Satanás quer é roubar a nossa fé. A nossa fé. Na carta de Paulo para os Tessalonicenses, por exemplo, na primeira carta, ele fala que ele estava temendo que os Tessalonicenses fossem tentados a sucumbir na fé, e desta forma o trabalho dele em Tessalônica seria inútil, ineficaz. Satanás, ele quer atacar a nossa confiança em Deus. Porque a nossa fé é aquilo que nos leva a nos agarrar à graça de Deus. Tudo vem de Deus, tudo procede do Pai. Mas se nós não temos com o que pegar aquilo que o Pai está dando, como nós podemos então receber o que Deus está dando gratuitamente? Lembra do caso daquela mulher no poço de Jacó? Jesus estava com sede, era meio-dia, e normalmente, se nós somos humanos e estamos caminhando longas distâncias, sem termos aí um cantil de água, um recipiente com água, normalmente nós vamos sentir sede. E é o que Jesus estava sentindo, sede. Ele pediu para aquela mulher, e aquela mulher então começa a se assustar com Jesus, mas Jesus sabia da fé daquela mulher, da esperança daquela mulher, porque ela fala que quando o Messias viesse, ele iria ensinar a verdade sobre todas as coisas. E Jesus se identifica para ela, ele diz: sou eu que falo com você. Mas momentos antes, Jesus diz: olha, se você soubesse quem está falando com você, você pediria água viva. Essa água, quem bebe dela, volta a ter sede, que é a água natural. Mas a água que eu dou para a pessoa, essa pessoa nunca mais vai ter sede. Porque sacia a alma, não o físico. O que Jesus oferece para nós é algo que sacia a alma, e não o físico. No capítulo 6 de João, então Jesus diz que a carne para nada aproveita. Versículo 63. Porque o nosso comer, quando comemos o pão e bebemos do cálice, é um comer espiritual. Então Tiago fala no versículo 7 que a pessoa que é vacilante não pode pensar que receberá do Senhor alguma coisa. Se nós recebemos da parte de Deus o que Deus tem para nos dar, e o recipiente para isso se chama fé, aquela mulher olha para Jesus e diz: com o que você vai tirar a água se você não tem nenhum recipiente? Jesus disse: não é a água que está nesse poço, é a água que eu tenho para dar. No capítulo 7 de João, no dia da festa dos tabernáculos, era 7 dias a festa acontecia. Todos os dias eles pegavam água do poço de Siloé, eles davam uma volta em torno do altar e depois derramavam a água. No 7º dia eles davam 7 voltas em volta daquele sacrifício e então derramava a água. Naquele momento em que eles estavam fazendo isso, no último dia da festa, Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. João então explica. Jesus estava se referindo ao Espírito Santo que ele daria, porque até aquele momento o Espírito Santo ainda não havia sido dado. Pelo contrário,
quando veio o dia de Pentecoste, então o Espírito Santo foi derramado. A ideia de derramar, você não derrama um tijolo, um pedaço de madeira, mas a água você derrama. E Pedro, então, explicando para as pessoas que veem aquilo acontecer lá no dia de Pentecoste, ele diz: Deus derramou o que vocês estão vendo, porque o profeta Joel anunciou que isso ia acontecer. Hoje nós vivemos um tempo de incredulidade. As pessoas têm mais fé na incredulidade do que na possibilidade de Deus fazer alguma coisa. E é interessante que nós hoje estamos mais ocupados em provar que o outro não tem fé do que buscar que Deus aumente a nossa fé. Todos nós sabemos de alguém que em algum lugar foi orar por alguém, declarou a cura e a pessoa morreu logo depois. E essas histórias, elas começam a tomar força dentro da nossa mente. Paulo fala em 1 Coríntios 15, verso 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. Você já viu alguém entrar num campeonato para perder? Se você entra num campeonato, seja de futebol, de vôlei ou de bolita, a expectativa é que você vai vencer. Nenhum rei registra suas derrotas. Ele celebra a sua vitória. Assim nós também devemos pensar sobre fé. Romanos 8, 24 nos diz que foi na esperança que nós fomos salvos. Então nós devemos andar por fé e não por vista. Nós somos peritos em espalhar incredulidade em lugar de sermos mensageiros da fé. Alguém fala assim: vai dar certo, não, vem para cá e tá, vem, vamos fazer isso, vamos fazer uma campanha de oração. Não dá certo, o cara lá também fez assim, não deu nada certo. Então nós somos mais mensageiros da incredulidade do que mensageiros da fé. E Deus nos escolheu e nos chamou e nos enviou para sermos mensageiros da fé. Para confortar a nossa falta de fé, nós dizemos que estamos lutando em defesa da fé. A fé não precisa de defesa. A fé é o meio pelo qual você se agarra ao poder da graça de Deus. A fé não precisa de defesa. A fé é a defesa. Somos peritos da fé na incredulidade, em lugar de reconhecermos que carecemos inteiramente que Deus nos aumente a fé. Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 12, ele fala a partir do versículo 4 a 6, ele fala dos dons espirituais dados à igreja. Mas no versículo 3 ele fala que Deus distribuiu a cada um de nós uma medida de fé. Romanos capítulo 12, verso 3. Vamos olhar esse texto. Romanos 12, verso de número 3. Ele diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, Deus nos deu fé, uma medida de fé. Agora, essa medida de fé pode ser aumentada ou diminuída. A palavra medida aqui no grego é metron, da onde a gente tem a palavra metro em português. O que é metro em grego? É medida, é instrumento para medir, vasilha para receber e determinar a quantidade das coisas, sejam elas secas ou líquidas. O metro em grego não é somente um objeto como uma fita métrica, que nós temos hoje um metro, uma vara com marcas para medir distância, comprimento de algum objeto, mas também era usado para receber líquidos, secos ou líquidos. Vara graduada para medida, bastão de medida.
proverbialmente a regra ou norma de julgamento. Então, qual é a maneira como nós vamos conduzir as coisas? Também era metro. Extensão determinada, porção, medida de, medida ou limite, a medida requerida, obrigação, ajuste, proporção. Quando nós colocamos na balança um objeto, nós vamos adicionar ou retirar para que aquela medida que o cliente pediu seja encontrada. Então, numa balança, você também tem um metro. Instituto Nacional de Medidas, que é o Inmetro. Ele vai no comércio e vai olhar se aquelas balanças elas estão medindo o peso exato, a fim de que você não seja prejudicado. O limite do recipiente é o que determina o que nós vamos receber. Eu gostaria de meditar junto com vocês sobre um outro texto que é Efésios capítulo 3, versículo 20. E com base nesse versículo, nós queremos meditar sobre 3 aspectos. Efésios capítulo 3, verso 20. Paulo está orando aqui. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo estabelece a doutrina da fé em Cristo. Do capítulo 4 ao 6, ele coloca a vida prática, como nós vamos viver. Isso é bem comum para Paulo, como um professor, como alguém que estava instruindo a igreja. Ele nos traz, então, no final dessa doutrina, uma oração. Versículo 14, ele diz: por esta razão dobro meus joelhos perante o Pai. E olha só o que ele fala do Pai no versículo 18. Para que você seja possível compreender juntamente com todos os santos, não é só para você a informação, não é só para mim a informação, mas para todas as pessoas que são tementes a Deus, crentes no Senhor Jesus, a largura, comprimento, altura, profundidade desse amor. Então ele arremata no versículo 20, dizendo: àquele que é Deus, que é poderoso para fazer bem mais todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. 3 lições esse versículo 20 nos dá. É que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Esse infinitamente mais mostra uma fonte inesgotável. E a terceira lição é que o seu poder opera em nós. No Antigo Testamento, o profeta Isaías ele diz que nós devemos alargar as nossas tendas. Fazer estacas bem firmes, alargando as nossas tendas. Deus nos chama para transbordar. Transbordar significa recebermos muito mais do que nós podemos reter. Para transbordarmos na vida de alguém. Deus tem todo o poder. Em primeiro lugar, Deus tem todo o poder. Ele é todo poderoso, onipotente. E o recipiente que nós temos é o que limita o quanto nós vamos receber de Deus. Se metro é medida, e pode ser não somente um objeto, uma vara para medida, mas também pode ser um recipiente para receber tanto produto seco quanto molhado, quanto líquido. Qual é o tamanho do recipiente que nós temos em nosso coração? Tiago diz que a pessoa que é vacilante, ela não tem fé. Ela não recebe nada de Deus. Por quê? Porque ele é inconstante. A Bíblia registra a história de uma mulher, em 2 Reis, no capítulo 4, eu convido você para dar uma olhadinha nesse texto. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos 1 a 7.
É a história de uma mulher cujo marido faleceu e ele era um aluno de Eliseu. Eliseu era um profeta. Assim como Elias era um profeta, Eliseu se tornou discípulo direto de Elias. E agora Eliseu também tem discípulos, tem escolas de profetas. E nessas escolas de profetas havia um homem que era um discípulo e que veio a falecer. Mas antes de seu falecimento ele havia pego, emprestado uma quantidade de dinheiro. Então o texto diz assim: uma das mulheres dos seguidores dos profetas gritou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora o credor acaba de chegar para levar meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que farei em teu favor? Dize-me o que tens em casa. Ela disse: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma vasilha de azeite. Ele lhe disse: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra com teus filhos e fecha a porta. Coloca o azeite em todas essas vasilhas e separa as vasilhas que estiver cheia. Ela então se foi, entrou em sua casa com seus filhos e fechou a porta. Eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Quando as vasilhas ficaram cheias, ela disse ao filho: traze-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então ela foi contar ao homem de Deus. Ele lhe disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivereis do que sobrar. O recipiente limita o agir de Deus na nossa vida. O tamanho da nossa fé limita a ação de Deus sobre nossa vida e de tudo que nos cerca. Não é sem motivo que a Bíblia nos incentiva tantas vezes a aumentar a fé. Jesus chamava a atenção dos seus discípulos constantemente: onde está a fé de vocês? Quando Pedro anda em cima da água e depois começa a afundar, Jesus diz: onde está a sua fé? Por que duvidou? Por que duvidaste? Deus deseja que a nossa fé seja aumentada. Deus quer puxar a nossa fé para cima. O diabo, ele quer que você perca a fé. Porque se você perder a fé, você fica vulnerável, fácil de ser atacado, derrubado e destruído, porque ele tem uma agenda: roubar, matar e destruir. E olha que ele tem colocado essa agenda em prática desde a fundação do mundo. E tem conseguido conquistar muito território. E se nós, como Reino de Deus, Igreja do Senhor Jesus, não nos levantarmos com a bandeira dizendo vamos ter fé, vamos confiar, quem fará? Será que Deus tem que mandar anjos descerem do céu para fazer esse trabalho que é nosso trabalho? O que nos impede de buscar mais fé? Falta de tempo? Será que não somos nós que estamos limitando Deus? Se Deus é ilimitado? Que pensamentos surgem na nossa mente quando nós oramos? Pode ser que Deus cure, mas pode ser que também Deus não cure. Isso é fé vacilante. Nós precisamos crer até o fim que Deus vai fazer a obra. E se não acontecer o que nós estávamos pedindo, nós vamos dizer: Senhor,
O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, fazer como Jó fez. Mas até o último suspiro, até o último minuto, nós não podemos desistir. Temos que continuar crendo, continuar confiando. Para isso a gente tem que fazer como aquele homem, aquele pai daquele menino, que quando Jesus desce do monte da transfiguração, ele chega lá e os discípulos não conseguiram libertar aquele menino, e os discípulos depois perguntam para Jesus, por que é que nós não conseguimos fazer isso? Jesus diz, é por causa da falta de fé de vocês. Ao passo que um centurião, Jesus disse, grande é a fé deste homem. Em Israel não encontrei uma fé como essa. Ele disse, olha, basta o Senhor dar uma ordem, uma palavra de ordem, meu servo será curado. Porque eu também sou sujeito à autoridade, e eu tenho pessoas que estão debaixo da minha autoridade. Para um eu digo, vai, e ele vai. Para outro eu digo, vem, e ele vem. As minhas ordens são obedecidas. Existe uma regra, existe um metro. Se nós colocássemos uma medida em nosso coração para medir a nossa fé, será que nós podemos dizer que a nossa fé é grande? Paulo continua dizendo que Deus faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Quem limita o agir de Deus na nossa vida somos nós. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Se você pensa que Deus pode fazer grandes coisas, Ele faz infinitamente mais. Se você pensa e por isso pede a Deus para Deus fazer algo, Ele vai fazer infinitamente mais. Então por que não pedir mais? E por que não pensar mais? Nós precisamos deixar que a nossa fé deixe de ser vacilante para ser uma fé firme. Eu te convido a ir para um outro texto, João capítulo 3, verso 27. Ageu capítulo 2, versículo 8, nos fala a história da reconstrução de Jerusalém, especialmente do templo. Ageu, ele começa a profetizar, falando para o povo, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, quando a minha casa está em ruínas? Vocês plantam e colhem muito pouco. Vocês ganham salário, mas o salário é como alguém que coloca moedas num saquinho furado. Quando vocês fazem as colheitas de vocês, vocês levam para o celeiro de vocês, se tem 10 medidas, depois vocês vão lá, tem 5. As outras 5, o mofo, os carunchos, comeram tudo. Por que isso? Porque a minha casa está em ruínas. Onde Deus habita hoje? A terceira lição que nós aprendemos com Paulo em Efésios capítulo 3, verso 20, é o poder de Deus que habita em nós, que age em nós. Nós somos a habitação de Deus. O templo de Deus somos nós. Paulo fala isso aos Coríntios, na primeira carta, ele diz, olha, vocês não reconhecem que vocês são a habitação do Espírito Santo de Deus? Vocês são o templo. E então no versículo 8 do capítulo 2 de Ageu anuncia a palavra de Deus dizendo, eu sou o dono da prata e do ouro. Tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. O povo estava dizendo, não tem dinheiro para isso. Não tem recursos para isso. Isso é falta de fé. Isso é falta de fé. A obra de Deus, por exemplo, você não pode fazer com segurança. Você tem que fazer com fé. As pessoas querem fazer a obra de Deus se tem condições financeiras para fazer. Se esquece que Deus é o dono da prata e do ouro. Nós temos que fazer os planos, os projetos e entregar na mão de Deus. E Ele vai trazer os recursos. É isso que Deus está dizendo no livro de Ageu. Eu estou nesse negócio. Eu vou abençoar a sua plantação. Eu vou abençoar o seu salário. Confia
Confia em mim. Marca essa data. O dia 24, marca essa data. A partir de hoje vocês vão ver a mudança que vai acontecer no cenário nacional. Então todos, juntamente com o sumo sacerdote, Zorobabel, que era o rei, eles disseram, vamos lá, gente. O profeta Zacarias anunciava também a palavra de Deus. Ambos, Ageu e Zacarias, estavam motivando o povo de Deus. E eles, por fé, eles foram, fizeram o que Deus estava mandando fazer. O que é mais importante é que nós tenhamos fé. O justo viverá pela fé. Se a fé é o meio pelo qual nós vamos viver, então por que nós investimos tão pouco na nossa fé? E o texto de Romanos 1,17, ele não é somente o justo viverá pela fé. Mas o texto anterior fala assim, e assim como está escrito, de fé em fé, o justo viverá pela fé. A fé que eu tinha ontem não serve para hoje. Muitas vezes a gente ouve falar, as pessoas dando um bom testemunho, claro, é importante nós darmos testemunho de fé. Mas aquela fé de ontem não serve como experiência, como bagagem. A gente coloca essa fé na mochila, como testemunho de que Deus fez, para que nós confiemos mais hoje, e mais amanhã ainda, e depois de amanhã mais ainda. João capítulo 3, versículo 27 em diante, João Batista está falando. Ele fala sobre Jesus, ele dá testemunho dele, porque alguns dos discípulos dele estavam falando, olha, aquele do quem você deu testemunho está fazendo mais discípulo que você. João respondeu, ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Verso 28, vós mesmos sois testemunhas de que eu disse, não sou o Cristo, mas sou enviada diante dele. A noiva pertence ao noivo, mas o amigo do noivo, que está presente e ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Assim se completa essa minha alegria. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala estando na terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica de que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Mas o que aceita o seu testemunho, esse confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus dá o seu Espírito sem restrição. Algumas traduções colocam, Deus não dá o seu Espírito por medida. Deus tem muito mais para derramar sobre nós do que Ele já derramou. Deus tem muito mais para nos dar do que Ele já nos deu. Deus tem muito mais para aumentar a nossa fé do que Ele já aumentou. Por isso que as provas são importantes. Um aluno não passa na prova para poder retornar para o primeiro ano. Ele passa na prova para ir para o segundo ano, para o terceiro ano, para o quarto ano, para o quinto semestre, sei lá o que é que ele está fazendo na faculdade ou no ensino médio e assim por diante. As provas são para nos provar e nos aprovar, diferentes da tentação, que são feitas para nos reprovar e para nos destruir. A terceira lição nos diz que este poder de Deus opera em nós. Deus deseja operar em nós muito mais do que pedimos ou pensamos, pois Ele é a fonte inesgotável de toda sabedoria e fé. É isso que Tiago está nos ensinando. Deus é a fonte da sabedoria e da fé. Paulo está dizendo, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, pelo poder dele que opera em nós. Ele quer dilatar o nosso coração, a nossa fé, para que receba mais de Deus. Mais e mais de Deus. E o conselho de Jesus para nós qual que é? Sermão do Monte, capítulo 7, versículo 7 em diante, até o versículo 12, ele diz, buscai
e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. O que bate, a porta é aberta. O que busca, encontra. Jesus, em Lucas, por exemplo, ele fala sobre que pai vai dar para um filho, se ele pede pão, dará uma pedra. Que pai dará uma cobra, se o filho pede um peixe? Que pai daria um escorpião, se o filho pede um ovo? Jesus faz um comparativo. Os pães, às vezes, eles assados, eles parecem uma pedra. Os pães que nós temos hoje, eles são todos modelados, todos diferentes, informados, feitos em forma. Mas os pães naquela época eram uma bola e era assado. Naturais, integrais, eles eram escuros, pareciam uma pedra. O escorpião é ovíparo. Ele se reproduz através de ovos. Então, o que pai daria em lugar de um ovo, daria um escorpião? O peixe tem escama como a serpente tem escama. E a carne é muito parecida. Agora, que pai daria uma serpente em lugar de dar um peixe para o seu filho? Aí Lucas nos diz, no capítulo 11, no verso 13, se vocês que são maus, sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a quem pedir. Quem pode nos fortalecer a fé é Deus. Quem pode nos aumentar a fé é Deus. Quando os discípulos em Lucas capítulo 17 nos diz, Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus diz, olha, se vocês tiverem fé do tamanho, ou como um grão de mostarda, vocês vão dizer para esse monte, sai daqui e vai para lá. Porque o grão de mostarda é uma semente muito pequena. Você joga ela na terra, ela cresce. Jesus diz que depois serve até de lugar de fazer ninho para passarinhos. Ou seja, a fé, ela pode crescer. Ela deve crescer. A nossa fé deve se desenvolver. Ela deve alcançar patamares superiores para que nós não sejamos vacilantes, inconstantes. E Paulo fala isso na sua carta de Efésios, no capítulo 4, por exemplo. Ele fala, o conselho dele, que nós devemos ser fortalecidos na fé para nós não sermos vacilantes como meninos agitados para lá e para cá. Ele diz no versículo 14, para que não sejamos mais inconstantes, como crianças, levados ao redor por vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Hoje nós acreditamos mais que não é possível do que seja possível. E nós somos mais profetas da incredulidade do que da fé. Ah, mas e se Deus não quiser? E se Deus não fizer? Aí de repente a gente se coloca na defesa de Deus. Deus não precisa de defesa. A fé não precisa de defesa. Judas, capítulo 1, versículo 3, eu peço que vocês deem uma olhadinha nesse texto. Judas, irmão de Tiago, que nós estamos estudando. Judas, no versículo 3, ele diz, amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, sentia necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé, entregue aos santos de uma vez por todas. A fé foi entregue para nós, agora nós temos que lutar para que esta fé cresça. A fé não é um objeto tipo quando o namorado dá para a namorada uma joia, e então ela começa a guardar aquela joia com todo cuidado, só usa em ocasiões especiais. E ela depois, se ela tiver um lugar secreto, ela vai esconder aquela joia porque ela não quer perder, aquilo é precioso para ela. A fé não é assim, a fé deve ser colocada em prática. A fé, Paulo diz em Efésios, por exemplo, Paulo diz em Efésios que nós devemos resistir, e ele diz de um soldado, ele compara a fé com um escudo. Então eu não tenho que defender o escudo me defende. É o contrário. Não sou eu que defendo o escudo, é o escudo que me defende.
Se nós estivermos fortalecidos na fé, os dardos inflamados do inimigo que ele vai lançar contra nós, aquelas flechas incendiárias, para detonar com a nossa fé, o escudo neutraliza tudo e cai por terra. O diabo vem, Deus não ama você. Todos os pecados que você já fez, você acha que Deus vai amar você ainda? E ele vem falando mentiras contra nós. Quando Judas quis escrever, ele escreveu apenas um capítulo só, em 25 versículos. Mas o mais importante que ele destaca aqui, a fé. Por que a fé é importante? Porque nós somos salvos pela graça. Mas a única forma de nós nos agarrarmos à graça de Deus é a fé. Que nós não sejamos vacilantes, que nós tenhamos uma fé firme. Não uma fé limitada, mas uma fé aumentada, transbordante. Deus deseja operar em nós muito mais do que pedimos ou pensamos, pois Ele é a fonte inesgotável de toda a sabedoria e fé. Vamos orar? Pedir que Deus nos fortaleça na fé, que Ele nos mantenha na fé, que Ele nos faça crescer na fé, e que a nossa fé seja aumentada para a glória do nome de Jesus. Amém? Pai, nós pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor olhe por nós e a nosso favor com misericórdia e graça, como o Senhor é misericordioso. A tua misericórdia não tem fim, ela se renova a cada amanhecer. Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que as provações que nós passamos, Senhor, no nosso dia a dia, seja, Senhor, para nós um motivo de alegria. Tiago nos chama para nos alegrar quando as provas vêm, porque através das provas nós vamos ser provados, para sermos aprovados, a fim de irmos para um estágio superior, a fim de que a fé no Senhor cresça cada dia mais, e assim Satanás seja eliminado, expulso, afastado, como Tiago mesmo fala no mesmo livro. Ele nos ensina que se nós nos submetermos ao Senhor, resistirmos a Satanás, ele fugirá de nós. Pai, nós oramos que o Senhor fortaleça a nossa fé. Nos fortaleça, Senhor, no nosso homem interior, na fé, na confiança, na Tua promessa. Sabedores de que o Senhor tem muito mais para nos dar e fazer através de nós e em nós, para a glória de Jesus. Pai, nós oramos assim, entregando mais essa semana em Tuas mãos, Pai. Que cada prova que nós vamos enfrentar, nós possamos enfrentar olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Pai, nós oramos em nome dEle. Amém. Amém, amém. E lembre-se, provas não são para serem motivo de tristeza, e sim de alegria. Provas não são para que você seja reprovado, e sim para ser aprovado. E como o irmão Zé Maria falou, na hora da prova o professor fica quieto. E nós precisamos de sabedoria para saber se é prova ou é tentação.